Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas também no Twitter e no Instagram, que isso ajuda muito no crescimento aqui no canal. Esse canal é patrocinado pela Betano, então vá no link que está na descrição do meu vídeo, se inscreva na Betano, que isso ajuda muito no crescimento aqui no canal. E após o seu primeiro depósito, você ganha até R$500 em bônus, então dá essa moral aqui pro canal. Pessoal, venho falar um pouco sobre a contratação do Dauber. Eu sei que já está um pouco atrasada essa contratação, o Inter já fechou há 2 dias, mas como eu só pude fazer vídeo hoje devido a trabalho e tudo mais, eu resolvi postar assim mesmo. Fazer uma avaliação do jogador também, ver os seus atributos, os ônus e os bônus desse atleta que está vindo atuar pelo Inter. Primeiramente falando, eu acho que, assim, uma opinião minha, foi uma boa contratação para corrigir um problema muito grave que o Inter tem, que é jogador reserva para lateral esquerda, que no caso a gente tentou da base primeiramente, que era o Tawanaba, não conseguiu, jogador que na base aparentava ter muito talento, muita qualidade técnica, força, chutava bem, cruzava, fazia um bolo, mas no profissional uma preguiça inacreditável, desligado, jogador extremamente displicente, jogador que não tem condições alguma de jogar no time do Inter atualmente, um jogador que não tem competitividade, né? Então, para um time que tá numa semifinal de Libertadores, daqui a pouco mais se perder o René, ter um cara que não tem competitividade nenhuma é um risco gigantesco. E o outro jogador que vinha jogando naquela lateral era o Depena, né? Que não tá conseguindo nem fazer a dele. Imagina só jogar de lateral. Não dá, né? Inclusive no último jogo, o Aguirre despirocou com ele, porque ele não tava correndo. Imagina, pô, lateral todo mundo sabe, tem que subir e descer a todo momento. Tem que ter muita intensidade para jogar na lateral. E o Depena não consegue ter intensidade no meio campo, no ataque, jogando de volante. Imagina só, jogando de lateral. Então não dava. O time do Inter tinha que procurar outro lateral. A gente estava tendo desgaste muito grande com o René, porque, né, tinha que jogar todos os jogos. E isso é uma coisa que é muito perigosa, né? Porque daqui a pouco mais o jogador estoura, ainda mais próximo de uma semifinal de Copa Libertadores da América, a gente não teria como repor esse jogador, né? Ainda mais se daqui a pouco mais fosse contra o São Paulo ou um jogo posterior. Então, na minha opinião, o Inter acertou e muito em fazer a contratação desse atleta. Fora que, né, a gente já tem o exemplo aí de 2 jogadores, o Vitão e o Pedro Henrique. Pedro Henrique, inclusive, não vai jogar contra o Fluminense nenhuma das 2 partidas. Se ele voltar, será por uma final, se o Inter passar de fase. Então, o Inter resolveu arriscar mesmo e isso é o certo a se fazer. E fora que contratou um jogador que tem uma boa idade, 30 anos de idade completados hoje, jogador que atuou por 10 anos na Europa, no Brasil teve passagem, se não me engano, pelo Fluminense, pelo Flamengo, e é um jogador que não é à toa que ficou 10 anos na Europa, é um cara que não começou, por exemplo, saindo daqui para ir para um grande da Europa, ele foi escalando, foi indo para Portugal, depois França, depois Itália, e assim chegando na Inter de Milão, que mesmo que ele não tenha conseguido, né, se manter na Inter de Milão, tendo muitos empréstimos, ele conseguiu atuar há muito tempo, sendo emprestado ou não, num grande centro, né, jogando em grandes centros da Europa, como a Itália e a França. Então, é um jogador que eu acho que chega para agregar, é um contrato curto, com produtividade, vai ganhar, se não me engano, R$100.000 por mês, e não tem aquele risco, né, de muita gente que estava falando, pode ser um novo Natanael e tudo mais. Eu acho que o risco é muito menor, por mais que ele esteja voltando de uma lesão, né, que esse é o ônus, ele esteja voltando uma lesão de 1 ano. Aliás, ele já estava treinando, mas como ele é da Inter de Milão, acabou não jogando nessa reta final aí, inclusive de Champions League, ele já estava há um tempo já recuperado, e agora nesse início de pré-temporada, então ele estava fazendo uma pré-temporada própria. Quem tá vendo aí, até mesmo o vídeo que eu vou postar agora, ele treinando, fazendo exercícios, um jogador que aparentemente está muito bem fisicamente, um jogador que é forte fisicamente, um jogador que está demonstrando interesse em querer, né, uma vida pelo menos de atleta, né, uma vida plena de atleta, que é o que a gente mais precisa, né? Melhor do que chegar aí daqui a pouco mais um jogador gordo, um jogador que
tá totalmente desinteressado, é um cara que né, não tem perspectiva nenhuma de dar um retorno futebolístico aí pro clube. Então eu acho que o Inter fez o certo aí de investir no Dalber. Se ele se aprovar depois dos 4 meses, o Inter renova o contrato dele por mais um ano ou mais 2 anos. Se ele não aprovar no final do ano, ele pega e dá tchau aí pro time do Inter e o prejuízo é muito baixo, né? Muito diferente de outros jogadores aí que o Inter teve um prejuízo muito grande, como o próprio Mário Fernandes no início desse ano e como eu já disse, o Natanael, né? O Dalber foi um dos jogadores que eu havia pedido nos vídeos anteriores, como vocês já viram, eu vivi pedindo o Dalber, o Dalber, o Dalber, o Dalber, o Roberto Pereira e Dalber. E também pedi outros jogadores ali, já tinha falado do Ener Valencia, já tinha falado de vários outros jogadores e pelo visto a diretoria do Inter escutou. Então vou continuar fazendo, né? Vou continuar pedindo mais alguns jogadores aí para ver se o Inter não traz mais um jogador principalmente pro meio ou pro ataque, né? Já que até mesmo o Luiz Adriano tá aí com uma proposta, tava com uma proposta na mesa, né, para ir para Arábia Saudita, agora que fechou a janela lá, nem vai mais, mas mesmo assim eu acho que o Inter precisa de mais, pelo menos um meia, um cara que possa fazer uma função de ataque, pois o Inter não é o pior ataque do Campeonato Brasileiro à toa, né? Eu sei que a gente tem o Ener Valencia e tudo mais, mas mesmo assim, o Ener Valencia joga muito na seleção e quando entra o reserva dele, que é o Luiz Adriano, não tem condições alguma de jogar pelo Inter. Então, vou continuar pedindo alguns jogadores. Como vocês estão vendo, eu estou colocando a lista aqui no lado dos jogadores que ainda estão livres no mercado, jogadores que, como o contrato deles se encerrou antes do final da janela de transferências, então eles podem atuar por qualquer time aí do mundo, mesmo com a janela fechada. Então daqui a pouco mais pode tentar fazer até mesmo um contrato estilo tá fazendo com o Dalber aí de 4 meses, de sei lá, 6 meses. Eu acho que 4 meses não pode, não sei nem se pode 4 meses, né? O Inter ou é 3 meses o mínimo. Mas faz um contrato curto aí, daqui a pouco mais se o cara provar ou não, pelo menos o Inter tá numa semifinal de Libertadores, pode ser algo atrativo, principalmente para alguns jogadores aí que daqui a pouco mais o cara quer ganhar um título continental e voltar a ser destaque, né? Por exemplo, o próprio Roberto Pereira, que o Palmeiras está tentando negociar, entre outros jogadores aí que poderiam vestir a camisa do Inter nessa temporada, principalmente para a partida contra o Fluminense no dia 27 e no dia 4 de outubro. Então é esse meu vídeo, pessoal. Se você gostou, se você gostaria de ver algum desses aí que eu coloquei na tela nessa lista aqui vestindo a camisa do Inter que está sem contrato, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário aqui embaixo também. Se você gostou da contratação do Dalber, faça a mesma coisa, né? Idem. E também se cadastre na Betano, que é a minha casa de apostas, e após o cadastro e seu primeiro depósito, você ganha até R$ 500 em bônus para fazer apostas esportivas e cassino. Então, vá no link que está na descrição do meu vídeo, que isso ajuda muito no canal. Até mais.